Saúdo a todos com a paz do Senhor. Uma alegria poder dar início a mais uma escola bíblica dominical no lar. Que o Senhor Jesus te ajude a compreender as 12 lições desta manhã de sua infinita palavra. Ore conosco. Soberano Deus e eterno Pai, te agradecemos, meu Deus, pela oportunidade de poder, meu Deus, estar mais uma vez transmitindo mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Que o teu nome seja glorificado em nossas vidas e na vida de todos quantos possam, meu Deus, participar, ouvindo, estudando a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Convido você a cantar conosco o hino 205 da nossa harpa cristã, Graça de Deus. Graça, graça. Vamos louvar? A graça de Deus revelada em Cristo Jesus, meu Senhor, ao mundo perdido é dada por Deus de infinito fervor. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. A graça de Deus é mais doce do que bens terrestres aqui. Em gozo meu choro tornou-se, correndo sua graça em mim. Que nuvem celeste, mais funda que profundo mar, a fonte da vida fizeste, na qual nós podemos fartar. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus Jesus. Eu achei em Jesus. A graça de Deus hoje prova que vives na perdição, pois Ele te salva, renova, também limpa teu coração. Basta a graça de Deus, Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. Glória a Deus, a graça eu achei em Jesus. Glória a Deus. Convido você para ficar em pé e lermos a palavra de Deus que está escrita na carta aos Romanos, no capítulo 1, versículo 10, que diz assim: Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Que versículo lindo, não é? Que o Senhor Jesus aplique essa linda porção de sua palavra nos vossos corações. Querido Deus, eterno Pai, mais uma vez, meu Deus, oramos, te agradecemos pela leitura da tua santa e gloriosa palavra. Abençoa, meu Deus, a todos quantos estão no lar,
assistindo essa escola bíblica dominical, que sejam todos alcançados pela tua palavra, em nome de Jesus. Meus queridos, vamos estudar a lição número 11, dia 14 de junho de 2020, onde tem por título Atributos da Unidade da Fé: humildade, mansidão e longanimidade. Diz assim nosso texto áureo: rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação em que fostes chamados. Carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 1. E a verdade prática diz assim: a unidade da igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. Que coisa maravilhosa nós iremos estudar nesta manhã, meus queridos. Aleluia. Há ensinamentos que certamente nós precisamos, é o alimento da nossa alma. Acompanhe conosco a leitura bíblica em classe. Se você possui esta lição, estamos estudando a igreja eleita, uma analogia à carta aos Efésios, que tem como assunto principal da lição a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Esta que estamos estudando é a lição número 11, que tem por título Atributos da Unidade da Fé, humildade, mansidão e longanimidade. Carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 1 ao 4. Se você tiver a lição em casa, acompanhe. Se não, abra sua Bíblia conosco e leia, por gentileza, nos ajude a ler na Carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 1 ao 4, e depois aos Colossenses, capítulo 1, versículo 9 ao 12. Vamos primeiro na Carta aos Efésios, versículo 1 do capítulo 4, diz assim: rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da nossa vocação. Agora, Colossenses, capítulo 1, versículo 9 ao 12, diz assim: por esta razão, nós também, desde o dia que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Glória a Deus. Aleluia. Uma grande lição que nós vamos estudar. No primeiro tópico, vamos estudar: para haver unidade é preciso humildade. No segundo tópico, para haver unidade é preciso mansidão. No terceiro tópico, para haver unidade é preciso longanimidade para o exercício do perdão. Que o Senhor Jesus possa te abençoar nesta manhã. Eu estou aqui no meu lar. Convido agora Júlio Mendes, nosso evangelista Júlio Mendes, que também está no seu lar, para ministrar a escola bíblica dominical nesta manhã, e daqui a pouco nós iremos voltar. Agora nós vamos orar mais uma vez, pedindo que o Senhor abençoe nosso evangelista Júlio Mendes, para que ele possa transmitir uma aula maravilhosa ao teu coração, e que venha você que está ouvindo, possa ter clareza, possa ter discernimento, possa conhecer mais de Deus, possa servi-lo melhor, possa aí no seu lar receber a alegria da salvação. Oremos. Deus querido e eterno Pai, te louvamos, Senhor. Aleluia. Pedimos a tua graça infinita sobre o nosso evangelista Júlio Mendes, que estará, meu Deus, a partir de seu lar, meu Deus, transmitindo
mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Que o teu servo, meu Deus, seja plenamente auxiliado pelo teu Santo Espírito e que a nossa alma, o nosso entendimento alcance, aleluia, este entendimento maravilhoso da tua palavra. Ser conosco, nos abençoando em tudo, em nome de Jesus. Evangelista Júnior Mendes, a paz do Senhor. Saúde a igreja com a paz do Senhor, agradecendo a Deus por mais esta oportunidade que Ele nos dá de estudarmos juntos a lição da Escola Bíblica Dominical. Iremos estudar nesta manhã a lição de número 11, que tem como assunto atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade. Este é o assunto da nossa lição e nós vamos à introdução que diz assim: após concluir a oração intercessória, o assunto estudado na lição passada, em favor da igreja e ao mesmo tempo estimular os cristãos a viverem para a glória de Deus, o apóstolo Paulo, ou o apóstolo, passa a enfatizar a necessidade da unidade dos crentes. No capítulo 4 de Éfeso, Paulo vai falar a respeito de que a igreja deve ser um conjunto de pessoas, uma comunidade de fé, onde todos vivam em perfeita união ou em plena união. E o apóstolo vai dizer quais são as características desta igreja, ou quais são os atributos, os elementos necessários para que isto se torne uma realidade, ou para que isto seja uma verdade na vida da igreja. Assim, nesta lição, estudaremos as virtudes fundamentais, ou os atributos, que são a humildade, mansidão e longanimidade, que levam a igreja a viver uma perfeita unidade conforme a palavra de Deus. O primeiro tópico diz: para haver unidade é preciso humildade. Então, se faltar um desses atributos, uma dessas características ou virtudes na vida da igreja, na vida de alguém, isto vai quebrar o relacionamento da unidade que deve existir na igreja. Por isso, os membros da igreja, a igreja de Cristo, cada crente em particular e coletivamente, ele deve cativar, ele deve buscar, ele deve desenvolver estes atributos na sua vida: humildade, longanimidade e mansidão. O primeiro tópico diz o seguinte: a humildade é uma virtude imprescindível para fortalecimento da comunhão cristã. Por quê? Porque a pessoa humilde, ela enxerga as outras pessoas, ela vê as outras pessoas com o valor que Deus lhe dá. E aí ela tem prazer em servir estas pessoas. Quando a pessoa é humilde, todo o espírito de grandeza, todo o espírito de autoproclamação de si mesma, de egoísmo, de egocentrismo, ele é desfeito. Porque a pessoa deixa de enxergar ou deixa de priorizar no relacionamento, no que diz respeito à igreja, seus próprios interesses, e passa a buscar o interesse alheio, o bem-estar alheio. Então ele começa a servir as pessoas, tá certo? Vendo aquelas pessoas como objetos do amor de Deus, vendo aquelas pessoas dando a elas o mesmo valor que Deus as dá. Então, este atributo da humildade, esta virtude da humildade, ela é extremamente necessária para que haja uma relação ou um relacionamento de unidade no corpo de Cristo, que é a igreja. Aí o primeiro tópico diz assim: o modo digno do viver cristão. O apóstolo Paulo começa o capítulo 4, quando ele vai discorrer a respeito dessas virtudes, convocando, fazendo um apelo à igreja de Éfeso para que eles vivam de maneira digna. Ele diz aqui, versículo 4, capítulo 4, versículo 1: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamado. Então, o apóstolo está convocando a igreja, está convidando a igreja a andar. Andar como? Andar de maneira digna. E o termo andar aqui no grego, ele traz a ideia de comportar-se, de viver, de ter habilidade para exercer determinadas coisas. O termo significa também acompanhar a outrem, ou seguir o exemplo de outrem. Quando o apóstolo Paulo está dizendo: eu rogo-vos, irmãos, para que andeis, e
o que ele está falando neste momento? Andar de maneira digna, comportar-se e viver, ou seja, testemunhar que aquilo que nós professamos, que aquilo que nós defendemos como verdade da igreja, da palavra de Deus, é uma realidade na nossa vida. Então o texto diz, acompanhar a outro. E quem é o nosso maior modelo de vida santa, de perfeição, a não ser o próprio Cristo? Então, quando nós estamos seguindo as pisadas de Cristo, quando nós estamos seguindo as verdades, a vontade, os ensinamentos de Jesus, aí nós estamos sim andando de maneira digna. E a palavra digno aqui, de maneira digna, é do termo grego axios. Este termo tem o sentido de levantar o outro prato da balança, ou seja, equilíbrio. Então o apóstolo está dizendo, ande de maneira equilibrada, segundo a vocação. Vocação, querido irmão, querida irmã, tem o sentido de chamar ou convidar para um grande banquete. Olha que coisa linda. Então, o termo vocação aqui significa Deus está nos chamando, ou o Senhor nos chamou do mundo para sermos participantes de um grande banquete no seu reino. Então o apóstolo vai dizer, andem, ou seja, viva, se comporte, tenha uma habilidade de viver de maneira equilibrada, porque vocês todos foram chamados para um grande banquete. Foram convidados por Deus, convocados por Deus ou vocacionados por Deus para desfrutar de uma grande festa no seu reino. Agora, o apóstolo vai dizer que para que isto seja uma verdade, ou seja, para que este testemunho seja real, a igreja precisa andar em unidade. E esta unidade, ela só é possível se algumas características do fruto do Espírito apareçam nessa igreja. E o apóstolo vai listar exatamente o que a gente vai estudar hoje, que é a humildade, a longanimidade e a mansidão. E esses três atributos, ou estas três virtudes, vai nos capacitar para o que Paulo está dizendo no versículo 2, no finalzinho do versículo, para suportarmos uns aos outros em amor. Então só é possível nós suportarmos, nós vivermos. Olha, irmãos, a igreja é uma comunidade de pessoas diferentes, sabemos disso. A igreja é uma comunidade de pessoas diferentes, de cabeça diferente, de temperamentos diferentes, atitudes diferentes. Veja só, e para que esta igreja seja o corpo de Cristo, seja unida em amor, é preciso que estas virtudes estejam presentes na igreja. Então o primeiro tema, ou o primeiro assunto a ser estudado é a humildade. E diz assim, olha, o apelo apostólico é para que os crentes andem de modo digno da vocação. Ou seja, a nossa conduta diária deve corresponder à chamada recebida para ser um membro do corpo de Cristo. O que quer dizer a igreja. E dentro desse chamado, quando nós vamos desenvolver a humildade, olha o que diz o texto. Para os povos pagãos, a humildade não era uma virtude. Pelo contrário, era considerada uma atitude negativa, fraqueza de caráter e falta de amor próprio. Esta é a visão do mundo. No entanto, na vida de Cristo, é que a humildade aparece como virtude, pois ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, conforme está na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 6 e 7. O escritor está colocando Jesus, muito acertadamente, como o maior exemplo desta humildade que o crente deve seguir. O texto de Paulo diz que Cristo não teve por usurpação ser igual a Deus, ou seja, ele não considerou isto, ele não se apegou a isto, mas ele esvaziou-se a si mesmo. Lembrando que Cristo não se esvazia da sua divindade, porque ele nunca deixou de ser Deus, mas ele se esvazia da sua glória. Para quê? Para vir tomar a forma de humanos, a nossa forma, a sua forma. E veio e se humilhou tanto, de uma tal maneira, o simples fato, ou o grandioso fato, na verdade, de Cristo ter deixado a sua glória, abdicado da sua glória, para tomar a forma humana, é o maior exemplo de humildade. Já é um exemplo grandioso de humildade. Mas mais do que isso, diz que ele tomou a forma de servo e morreu por morte de cruz. Então, o nosso maior exemplo de humildade é quem? É Cristo. E o que Cristo está fazendo ao dar esta demonstração de humildade? Ele está priorizando a mim e a você.
ele estava não buscando os seus interesses, mas buscando atender as minhas e as tuas necessidades. Então isto é humildade. Aí diz aqui na lição, mas não de uma humildade movida pela falsa aparência. E aqui tem um ponto, querido irmão, que eu quero comentar com vocês. As pessoas têm uma ideia muito errada de humildade. Na verdade, foi desenvolvido culturalmente uma imagem de humildade muito equivocada, que não corresponde ao termo, não corresponde à etimologia da palavra. E as pessoas consideram a humildade como um estado de pobreza, como um estado de não cuidar de si mesmo. E às vezes, quando se vê alguém que não está bem vestida, que não tem recursos suficientes, né? E atribui aquela pessoa, fulano é uma pessoa humilde. Às vezes as pessoas não estão, por exemplo, calçando um calçado adequado, ou vestindo uma roupa adequada, e naquela sua pobreza, ou naquela sua dificuldade, alguém vai e diz, fulano ou fulana é pessoa humilde, não é uma pessoa humilde. Na verdade, humildade não é isso. Outro dia eu ouvi alguém dizer muito acertadamente, há muitos pobres arrogantes. É sim, muita gente que está pobre, né, socialmente, e é arrogante, enquanto existem muitos ricos humildes. Então, humildade não tem a ver com a sua condição social. Humildade não tem a ver com o meu status social, nem com o status social de ninguém. Humildade é um estado de comportamento que vai nortear o meu relacionamento com relação às outras pessoas. Então é preciso deixar isso claro aqui, porque alguém pode pensar que humildade é isso. Isso, na verdade, é a falsa humildade. Então não é isso, mas é sim uma ação que reconhece a importância e o valor do outro. É aquilo que a gente tem dito desde o começo desta aula. Então, a pessoa que é humilde, ele reconhece, ele enxerga nos outros valores. Ele vê a outra pessoa como Deus a vê, enxergando nela valor apropriado. E aí, o que é que ele faz? Ele vai, dentro do relacionamento da igreja, buscar trabalhar, buscar servir aquela pessoa também de maneira adequada. Então, a verdadeira humildade diz o seguinte, o que fica claro em Jesus e no ensino do apóstolo Paulo é que a pessoa humilde expressa a modéstia em oposição ao orgulho e à arrogância. Trata-se de uma postura que favorece o bem da coletividade no lugar do egoísmo. Não busca os seus próprios interesses. Uma pessoa humilde não busca os seus próprios interesses. Ela abre mão, né, dos seus interesses para atender a outros. Entretanto, é importante ressaltar que esta e as demais virtudes são produzidas pelo Espírito Santo que habita no crente. Então, o escritor está colocando aqui uma verdade importantíssima. É que a verdadeira humildade, almejada por Cristo para a sua igreja, ela não pode ser desenvolvida pelas habilidades humanas. Ela não é desenvolvida por uma atividade humana, e sim pela ação direta do Espírito Santo de Deus na vida da pessoa. Por isso a humildade desejada, a humildade almejada e a humildade necessária para a igreja de Cristo, ela só é possível se aquela comunidade de fé desfruta da presença do Espírito Santo de Deus em sua vida. Se Jesus derramou o Espírito Santo naquele crente, e aí este crente sim torna-se humilde, por quê? Porque o Espírito Santo capacita para esta vida, para esta humildade. Então, queridos irmãos, está aqui a primeira virtude estudada nesta manhã, nesta lição da escola dominical, a respeito do que é preciso para a igreja seja ou esteja numa perfeita unidade. Qualquer um desses elos que for quebrado, qualquer uma dessas virtudes que for violada, seja por um crente individualmente, por um grupo de crentes, por sua coletividade, ela vai destruir esta unidade, ela vai quebrar este vínculo, tá certo? De união entre os crentes. O segundo assunto, ou a segunda virtude a ser estudada, é mansidão. E diz aqui o texto, olha, a virtude da mansidão produz crentes capacitados a bem gerir os conflitos, promovendo paz e conciliação na igreja local. Mais uma vez, a igreja é composta de pessoas de vários temperamentos. E na igreja vai ter gente de temperamento forte,
outros de temperamentos mais brandos. Vai ter gente que suportam pouquíssima coisa, né? Logo estão perdendo a razão, a racionalidade. E é preciso que, quando uma pessoa é assim, ela busque o Espírito Santo para que produza nela mansidão. A mansidão vai evitar que conflitos que possam surgir e surgem. Em que comunidade não surge conflito? Em que relacionamento não surge conflito? É uma utopia. Pensar que um relacionamento onde existe, né? Onde existe mais de duas pessoas, não tenha conflito. Todo relacionamento, aqui e acolá, vai ter conflito, sim. Porque isso é da natureza humana. Vai ter desencontros de ideias, desencontro de opiniões. Sim, vai ter desencontro de visão, de postura. E muitas das vezes isso vai gerar o quê? Vai gerar conflito. Mas o papel da mansidão, daquele crente que é manso, é justamente evitar que isso tome proporções que sejam incapazes de poder ser controlada. O crente manso, ele trabalha para surgir o conflito, ele desmancha o conflito. Surgiu a divergência, surgiu a discussão, surgiu a intriga, ele vai e desmancha isso aí imediatamente. Por isso é importante a mansidão como fruto do Espírito Santo na vida do crente. A palavra mansidão transmite o conceito de ternura, gentileza, cortesia e paciência. E cabe aqui também fazermos uma correção. É porque tem gente que pensa que manso é aquela pessoa que fala baixinho, né? Às vezes as pessoas, você encontra gente que fala tão baixinho, né? Tão suave, e a gente vai, fulano é manso, mas às vezes se você pisar nos calos dele, né? Como diz assim o adágio popular, pise nos calos dele para você ver. Tem pessoas que mal falam. Você chega num canto, ela está lá, ela mal se expressa. E às vezes as pessoas têm a ideia errada. Ele já vai, fulano é mansa. Mas vá. Quantas vezes alguém que tem essa postura e numa situação de conflito se agiganta de uma maneira que não se tomar providência não se controla. Então não se trata disso. Não se trata de você falar alto, falar baixo, falar mais, falar menos. Não é? A mansidão, que é gentileza, que é ternura, que é cortesia, que é paciência, é a capacidade que nós temos, dada por Deus, mais uma vez, somente o Espírito Santo, na vida do crente, é capaz de produzir isto para que os nossos relacionamentos na igreja com outros crentes seja saudável, seja sadio. Então, veja só, esta qualidade é listada nas Escrituras como um dos aspectos do fruto do Espírito Santo em Gálatas 5:22. A mansidão é um estado que deriva da humildade. O termo indica moderação nas ações, bom trato para com o semelhante e ausência de precipitação. Você observou que uma coisa vai encadeando a outra? Então, mansidão é um produto da humildade. Logo, é uma consequência da humildade. Logo, quem não é humilde também não é manso. Não se pode ter alguém manso sem ser humilde. Então, humildade e mansidão caminham juntas. E na Bíblia nós temos grandes exemplos de pessoas que demonstraram mansidão. Uma dessas pessoas foi Moisés. Capítulo 12 de Números. Está escrito lá que Miriam levantou uma contenda, né? Na verdade, quem começa a contenda é Miriam e acaba envolvendo Arão. É Miriam que começa. Por isso que o termo diz Miriam e Arão. Porque começa com Miriam. Inclusive, na hora de Deus punir, Deus não castiga Arão, castiga Miriam. Porque Miriam é a pessoa que criou o embaraço, que criou a contenda, que criou a confusão. Miriam, nesse momento, representa pessoas na igreja, é preciso ser dito aqui, que tem habilidades, né? Que tem comportamentos de criar contendas e envolver outras pessoas nesta contenda. Foi o que Miriam fez. Capítulo 12 de Números está registrada a história, que Miriam e Arão. Mas observe que o texto começa dizendo Miriam e Arão, apontando que é Miriam que começa. Por isso depois Deus a pune
e ela fica leprosa. Então ela criou a contenda e envolveu o irmão dela, Arão, nessa contenda contra Moisés, acusando Moisés, ou se levantaram contra Moisés por conta de um casamento de Moisés, ou do casamento de Moisés com uma mulher cuxita. Na verdade, ali foi só um pretexto. Eles estavam mesmo, eram com inveja, estavam mesmo, eram com maldades em relação à liderança de Moisés. Depois você vai no decorrer do texto observar que eles dizem: Deus só fala por Moisés? Será que só tem profeta Moisés? A gente vê muito isso hoje ainda no meio do povo de Deus, né? Alguém que é ressentido, é magoado com Deus e com as outras pessoas, porque Deus usa alguns, porque Deus abençoa outros. Então, o que aconteceu aqui? Eles levantaram essa contenda. E qual foi a postura de Moisés ao saber disso? Ficou calado. Ficou quieto. Moisés entregou a causa a quem? A Deus. Naquele momento, não era hora de agir. Em alguns momentos, é verdade que existe circunstância que é preciso agir. Agora, agir de maneira ponderada, na verdade, de maneira moderada. A palavra é moderada. Agir de maneira moderada, com modéstia, com mansidão, tentando apagar o conflito. Moisés aqui ouviu e calou-se. O problema para Miriam e Arão foi que Deus também ouviu. E aí Deus entrou na questão para defender o seu servo. Mas o texto diz que, por conta disso, na verdade, é só mais um evento da vida de Moisés. O escritor no futuro, né? Não é Moisés, eu não acredito que o próprio Moisés tenha escrito. Moisés é o escritor dos 5 livros do Antigo Testamento. Isso está no livro de Números. E dificilmente Moisés, sendo o homem manso e humilde que ele era, escreveria algo para elogiar a si mesmo. Então alguém disse isso de Moisés. E Moisés, o varão Moisés, era o homem mais manso na face da terra. Então Moisés aqui é um exemplo de mansidão, de que escutou a contenda, o xingamento, a ofensa, e não tomou partido. Não houve, na verdade, ele não revidou, ele não tomou uma ação e deixou que Deus agisse por ele. Qual outro exemplo? E o maior exemplo de mansidão na Bíblia é o próprio Cristo. Ele chegou a dizer, Jesus disse assim, que nós deveríamos aprender dele, porque ele é humilde e é manso, né? Ele é manso e humilde, porque eu sou humilde e manso de coração. Então, essas virtudes em Cristo. Quantas vezes na vida terrena de Jesus, ele foi afrontado, ele foi desafiado, criticado, zombado, tantas as coisas, e ele teve o comportamento de mansidão, de gentileza, de suavidade, de equilíbrio na hora de se falar, na hora de se responder, na hora de agir. Cristo é o exemplo máximo de mansidão, assim como de humildade também. É o exemplo máximo. Mesmo nas suas últimas horas, diante do julgamento, ouvindo acusações falsas ou falsas acusações. Pilatos, que estava ouvindo aquelas acusações que os sinédrios, os fariseus, escribas e os anciões do povo judeu faziam contra Jesus naquela noite de quinta-feira, né, na madrugada da sexta, quando estava Cristo para ser condenado e crucificado. Pilatos pergunta: você não vai responder nada? Ou seja, você não vai se defender? Você não vai se defender? E Jesus está ali manso, cumprindo a sua missão. Logicamente, há momentos que é preciso falar. Há momentos que é preciso, sim, se defender. Logicamente. Agora, priorizando sempre a modéstia e o comportamento cristão. A verdadeira mansidão. Pessoas com essas virtudes são disciplinadas e capacitadas a perseverar na perseguição, conforme Romanos 12 a 14. Não revidam os maus tratos sofridos, não se apressam a emitir juízo. Não cedem às provocações, nem dão espaço para ressentimentos.
Essa virtude não significa fraqueza, escute, ou inferioridade. Pelo contrário, indica um mais seguro controle emocional. Assim, mansidão trata da submissão do homem para com Deus e sua palavra. Mansidão não é também covardia. Mansidão não é omissão, não. Mas é a capacidade de agir em momentos conflitantes, em situações de guerra, em situações de conflito, de xingamento, de perseguição, de calúnia, agir de maneira equilibrada, de maneira modesta, de maneira suave, de maneira gentil. Então, para que fique isso claro aqui, porque algumas pessoas podem pensar que mansidão é o ato de se omitir, é o ato simplesmente de ignorar absolutamente tudo. Não, de maneira nenhuma. Mas é o ato de que você, mesmo debaixo de perseguição, você não persegue. Debaixo de xingamento, você não xinga. Debaixo de acusações, você não acusa. Alguém te faz o mal e você não revida. Entendeu? Então isso aqui é o comportamento desejável de Cristo para a sua igreja nos nossos relacionamentos. E tem uma coisa. A mansidão ela só aparece na vida de uma pessoa, na minha vida, na sua vida, em situações de conflito. Porque em situações normais, em ambientes favoráveis, em ambientes de amor, a mansidão. Então alguém não pode dizer eu sou manso dentro deste ambiente. É no momento em que você está em ambiente ácidos, né? Onde existe aspereza, onde existe conflito, quando alguém ou alguns se levantam contra você, a sua atitude, o seu comportamento, a maneira como você vai lidar com esta situação, como eu vou lidar, né, com esta situação, é que vai definir se temos ou não mansidão da perspectiva da palavra de Deus. Compreende isto? Glórias a Jesus. Mansidão pressupõe conciliação. Uma pessoa mansa, irmão, é uma pessoa conciliadora. Ela busca conciliar conflitos que são levantados para com ela e também conciliar conflitos de outros. Infelizmente, há pessoas no nosso meio que elas são verdadeiros combustíveis, né? Para situação de conflito. Ao invés de jogar água no fogo, fazendo aqui uma analogia para apagar o fogo, ela joga combustível. Há pessoas que quando sabem que existe conflito entre uma pessoa e outra, ao invés dela ser a pessoa que apazigua, né, o mediador da paz, aquela pessoa que vai fazer a conciliação, não, ela vai para uma das partes e começa a instigar, com palavras, com opiniões, com conselhos, com orientações. Se fosse eu, fazia assim, se fosse eu, fazia assado. E de repente, uma situação que às vezes é pequena, um conflito que é pequeno, por causa de um terceiro que entrou e fomentou, se tornou algo, muitas das vezes, com danos irreparáveis. Muitas das vezes, irmão, com resultados catastróficos. Então nós, enquanto crentes em Cristo, pessoas de Deus, testemunhas do Evangelho de Jesus, precisamos sempre estar pedindo a Deus a habilidade de sermos pessoas conciliadoras, pessoas mansas, capazes de desmanchar conflito. Cristo, Deus nos salvou, o Espírito Santo nos capacita justamente para isso. Então, uma pessoa mansa é uma pessoa pacífica, é uma pessoa conciliadora. O comportamento conciliador é a demonstração prática da conduta de quem possui mansidão por meio de uma postura equilibrada diante de circunstâncias adversas. Circunstâncias adversas para com você ou circunstâncias adversas que se sabe de outros. Esta lição, ela veio para nos advertir, ou pelo menos para nos lembrar de qual deve ser o nosso comportamento. O tópico terceiro, por fim, vai falar a respeito da longanimidade. Uma vez, uma pessoa com quem, no começo da minha fé, eu sempre ia conversar para aprender dele, e aprendi muito,
Mas eu aprendi muito dessa pessoa. Ele disse a mim, eu era jovem, disse, meu jovem, você sabe o que é longanimidade? Eu, na ocasião, disse, eu não tenho ideia do que é longanimidade. Ele disse, eu vou lhe dar um exemplo. E ele, na ocasião, pegou um pedaço de elástico, um pedaço de elástico, e ele começou a esticar o elástico. Esticou até um limite, né? E ele disse, você está vendo, esse elástico, com este tamanho, né? O elástico tem alguns centímetros, mas ao ser colocado a pressão naquele elástico, ele se tornou maior. Ele disse, jovem, irmão Júnior, longanimidade é isso aqui. É a capacidade que nós temos de suportar a pressão. Olha que coisa. De suportar a pressão. De ter a paciência de esperar que situações de pressão sobre nossas vidas terminem. Sem tomar ações que vá prejudicar a outro, ou até mesmo aqueles que estão fazendo ou são responsáveis direto por esta pressão. É a capacidade de suportar os erros, as falhas, os pecados que outros cometem contra nós. É a capacidade de liberar perdão. Então aquele exemplo que ele me deu naquela manhã ficou extremamente marcante na minha vida e eu nunca esqueci mais disso. Nunca mais esqueci disso. Então na longanimidade, os que são longânimos, eles têm a capacidade de crescerem diante de situações de pressão, mas não crescer para aparecer, não crescer para se tornar maior que outros, mas crescer no sentido de suportar. Ele cresce em força, cresce em paciência, cresce em humildade, cresce em mansidão, aleluia, e ele suporta aquela pressão. Então, longanimidade e todos estes aspectos, estas virtudes, vai nos capacitar para quê? O que o apóstolo vai dizer no final do versículo 2 do capítulo 4. Suportando-vos uns aos outros em amor. Por quê? Porque apesar de sermos salvos, termos sido chamados por Cristo para fazer parte do seu corpo místico, que é a igreja, mesmo assim, existe em nós falhas, erros, existe em nós, queridos irmãos, fraquezas, que muitas das vezes vão aparecer neste convívio. Por isso nós precisamos destes atributos, destas virtudes, para podermos viver esta unidade da igreja, e isso nos capacita a suportar uns aos outros, a entender uns aos outros. E quando isso acontece, a nossa capacidade de liberar perdão é extremamente grande. A expressão indica que, infelizmente, teremos de enfrentar excessos cometidos em nosso meio, como as provocações alheias e atitudes carnais, mas quando isto acontece, quando isto surge, os crentes mansos, humildes e longânimos logo terão capacidade de vencer e aquela situação será sanada e o amor de Deus, o amor derramado pelo Espírito Santo de Deus é vivenciado outra vez na vida do povo de Deus, em nossas vidas. Querido, que assunto maravilhoso. E aí, o perdão é a premissa do amor, porque nós estamos capacitados para perdoar aqueles que se levantam porventura ou que fazem algo que vai nos ferir, nos magoar. A conclusão dessa lição diz assim: vimos o convite de Paulo aos crentes para um viver digno de uma perfeita unidade. Para garanti-la, mostramos que algumas virtudes são essenciais. A humildade, que fortalece a unidade. A mansidão, que evita ou que vence os conflitos. A longanimidade, que suporta os erros alheios. Quando os crentes vivem essas virtudes, as dissensões desaparecem e o nome de Jesus Cristo é glorificado. Então, que Cristo, aleluia, me ajude a você, ajude a nós, sua igreja, a cada dia mais desenvolvermos estas virtudes, vivenciarmos estas virtudes e que cada um de nós busque viver estas virtudes no nosso relacionamento enquanto igreja uns com os outros. Deus abençoe você que veio à escola dominical, que está assistindo à escola dominical nesta manhã através da mídia social. Abençoe sua família, encha sua vida de paz e de prosperidade em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Que belíssima aula tivemos nesta manhã. Que o Senhor Jesus continue te abençoando o teu lar,
abençoando a tua casa. Muito obrigado, nosso evangelista Júnior Mendes, que com muita dedicação tem nos trazido um ensinamento maravilhoso lá também do seu lar, ensinando, trazendo a palavra de Deus, deste ensinamento maravilhoso desta manhã sobre longanimidade, humildade, mansidão. Olha, que coisa maravilhosa. Que o Senhor Jesus continue abençoando a tua vida, abençoando a tua casa. Lembrando que no próximo domingo estaremos nesse mesmo horário trazendo mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Você é o nosso convidado. Meus queridos, hoje é comemorado o Dia do Pastor. O segundo domingo do mês de junho é comemorado o Dia do Pastor e nós queremos celebrar ao nosso Deus pela vida do nosso pastor Arquimedes, toda a sua casa, a nossa irmã Cleusa, os seus filhos que são maravilhosos, nosso evangelista André, nosso evangelista Tiago, nosso querido doutor Henrique, as suas noras, a irmã Zildete, a irmã Naftali, a irmã Abigail, seus netinhos, nosso irmão Andrezinho, a Alice. Olha, que o Senhor Jesus derrame bênçãos sobre a tua casa, pastor, e que o Senhor Jesus venha te cobrir de muitas bênçãos, de saúde, de paz. Queremos dizer com toda a sinceridade do nosso coração que nos sentimos muito honrados, muito agradecidos, muito felizes de sermos pastoreados pelo Senhor. Nós sentimos o seu cuidado, sentimos o seu amor sobre nós, e eu tenho certeza, pastor, que Deus certamente vai recompensar todo o seu esforço, tudo que o Senhor tem feito pela Igreja Assembleia de Deus em Mamanguape, a qual Deus tem nos abençoado poderosamente. Todos nós, tanto a igreja como a própria sociedade de Mamanguape, é testemunha do seu cuidado, do seu carinho, do seu zelo, do seu esforço, daquilo que o Senhor tem realizado, das obras que o Senhor tem realizado para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E parabenizamos e queremos deixar em nome da Escola Bíblica Dominical, em nome do corpo de professores e de alunos, o versículo 15, Jeremias capítulo 3, versículo 15, que diz assim: e vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. Que o Senhor Jesus continue te abençoando de forma poderosa. Eu até quero ousar e quero deixar uma mensagem também para todos os ministros através de uma canção. Eu não sei cantar, mas você vai me ajudar aí na sua casa. O nosso pastor receba o nosso carinho, o nosso abraço, e todos os ministros que estiverem ouvindo a escola dominical dessa manhã sintam-se abençoados. Daqui a pouco estaremos orando. Vamos louvar o Senhor com um hino que diz assim, ó.
glórias te revestirei, como as estrelas brilharás. Sou Deus que falo e cumpro, porque sou fiel. Todo poder já foi me dado, assim na terra como no céu. Tira o temor do coração, esforça-te que eu te ajudarei. Traz a mensagem, cumpre agora o que eu mandei. Eu te escolhi para este fim, meus dons com muito amor te dei. Se recuares, eu de ti requererei. Tira o temor do coração, esforça-te que eu te ajudarei. Traz a mensagem, cumpre agora o que eu mandei. Eu te escolhi para este fim, meus dons com muito amor te dei. Se recuares, eu de ti requererei. Glória a Deus, que o Senhor Jesus continue abençoando os pastores, especialmente o nosso pastor Arquimedes. Pastor Arquimedes, receba o nosso abraço, o nosso carinho, que o Senhor Jesus continue te abençoando. Convido a você que está no seu lar para orar. Ore pelo nosso pastor, ore pela sua casa, que o Senhor Jesus continue derramando bênçãos. Lembrando que logo mais à noite estaremos ao vivo, ministrando, participando do culto do Senhor. Hoje, a partir das 19 horas, hoje domingo, a partir das 19 horas, estaremos ao vivo, transmitindo mais um culto no seu lar, participando com você. Eu convido você a participar juntamente conosco e a nos ajude a divulgar os nossos trabalhos em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, eterno Pai, que louvamos, Senhor amado, mais uma vez, Senhor, nesta manhã de domingo, que estamos, Senhor, aleluia, com essa oportunidade, Senhor, tivemos essa oportunidade de ouvir a Tua palavra, de aprender mais de Ti. Deus querido, abençoa, meu Deus, todo o Teu povo que estão, meu Deus, em seus lares, nesse momento, meu Deus, e que nós não estamos podendo nos reunir na igreja, mas que o Teu nome está sendo glorificado, Senhor amado, através da vida dos Teus servos, que tem feito o trabalho do Senhor, ou aqueles que têm participado, assistindo o Senhor, participando, aleluia, divulgando o trabalho do Senhor para os seus contatos. Deus querido, continua abençoando, meu Deus, poderosamente o nosso pastor Arquimedes. Deus derrama bênçãos sobre a sua vida. Ele, meu Deus, que tem a grande responsabilidade, Senhor amado, de estar junto ao nosso pastor presidente José Carlos de Lima, ajudando, meu Deus, em todas as coisas que convém na convenção estadual. Deus querido eterno, continua abençoando a sua casa, dando saúde à sua esposa, a irmã Cleusa, a todos os seus filhos, meu Deus, aleluia, seus netinhos, suas noras. Deus, ser com o nosso pastor e dar, meu Deus, aleluia, uma bênção de saúde especial sobre a casa do teu servo. Assim nós te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Recebam do seu lar a bênção apostólica. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, as consolações e a comunhão do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus. Você no seu lar, diga com toda a alegria do seu coração. Amém. Deus te abençoe e até a noite, em nome de Jesus.